Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro encontro científico, gratuito e em linha de medicina estética, anti-envelhecimento e regenerativa. Eu sou o Dr. Humberto Ferreira, sou médico diretor do Instituto Ferreira, tenho pós-grado em medicina estética e anti-envelhecimento, especialista em clínica médica, pós-grado em cirurgia plástica estética e obesidade e adelgazamento. Fellow em Regenerative Medicine e Clinical Nutrition. Quero falar com vocês. Hoje, minha charla é sobre implantes bioidênticos de testosterona, minha prática clínica. Quero falar sobre a testosterona. Que encontramos? Que é esse hormônio? Que há de novidade? Como podemos trabalhar com total segurança em nossos consultórios e clínicas? Bueno, vamos recordar um pouco de los benefícios, los efeitos da testosterona. A testosterona juega um papel clave no desenvolvimento de los tejidos reprodutivos masculinos, como os testículos e a próstata. A promoção de características sexuais secundárias, aumento de la massa muscular, aumento e maduração de los huesos e crescimento do velo corporal. A testosterona participa na saúde, o bem-estar e na prevenção de la osteoporose. Os níveis insuficientes em los hombres podem provocar anormalidade, como fragilidade e perda óssea. Em geral, os andrógenos, como a testosterona, promovem a síntese de proteínas e, por lo tanto, o crescimento dos tejidos com receptores de andrógenos, descrito por la endocrinologia como uma substância que tem efeitos virilizantes e anabólicos, aunque estas descrições categóricas são arbitrárias, já que existe uma grande superposição mútua entre elas. Bueno, quero falar um pouco sobre os efeitos da testosterona. Mira que a testosterona tem efeitos anabolizantes, como o crescimento da massa muscular e a força, aumento da resistência e densidade óssea, estimulação do crescimento e maduração óssea. As terapias com testosterona têm uma função é indicada principalmente para a função erétil significativamente melhorada, capacidade funcional e capacidade para realizar atividades físicas, homens com insuficiência cardíaca. ¿Está preparado para estes pacientes? Essa é a pergunta que temos que nos fazer. ¿Estamos todos nós preparados para uma classe de paciente? Que classe de paciente é essa? A classe de paciente que tem muitas dúvidas. Por exemplo, doutor, o que está passando comigo? Eu hago exercícios físicos, eu tomo suplementos, uso REACH, aumentei o tempo de ginásio e mesmo assim, doutor, eu não consigo aumentar minha massa muscular. E penso eu que estou perdendo a musculatura. Mira, doutor, eu estou com muitíssimas alterações de humor. Bueno, e agora, que devo eu, como médico, fazer? Se tu paciente não tem condições ou vontade de colaborar com tu tratamento, haga de todo para não depender de ele. O paciente está com estresse crônico e depressão, típico de uma síndrome de Burnout. O paciente não vai tomar o medicamento que indicou. Haga um tratamento que independa da colaboração de tu paciente. Como? Bueno, evite que haga uma flutuação de humor, ou seja, que a flutuação de humor de tu paciente interfira no resultado do tratamento. Bueno, aproximadamente 50% dos pacientes com uma enfermidade crônica não fazem uso dos medicamentos de acordo com a indicação médica. Entre mais ou menos 1/3 ou 2/3 das internações hospitalares nos Estados Unidos relacionadas a medicamentos são devido a la baja adesão à terapia. Bueno, que podemos entender nisso? Que um tratamento, quando tem a adesão, tem resultado. Pero um tratamento que não tem a adesão, não tem resultado. Medicamentos não funcionam em pacientes que não os tomam. O aumento do número de medicamentos ingeridos por dia hace reduzir
la adhesión al tratamiento. La combinación de medicamentos reduce significativamente el riesgo de no adhesión al tratamiento. La adhesión terapêutica es impactada pela frecuencia de la administración. Medicamentos suministrados en dosis única proporcionam maior adesão quando comparadas com aqueles de múltiplas doses. E aí entramos com o tema dos implantes subcutâneos, que é uma inovação estéril. Bueno, quero dizer-te pouco sobre o que é os implantes subcutâneos. Pouco da história dos implantes subcutâneos. Bueno, são preparações sólidas, estériles, do tamanho e formato adequado para a implantação, parenteral e liberação da substância ativa a lo largo de período prolongado de tempo. Cada dose se subministra em recipiente estéril. Também podemos chamar de pellets, pellets para implantes subcutâneos, implantes biodegradáveis, pellets fusionados e também os implantes ou os pellets não biodegradáveis. La história de los implantes de pellets hormonales. Bueno, los implantes hormonales subcutâneos são utilizados em Europa e los Estados Unidos e Austrália desde 1938. Não é, na verdade, uma novidade. Superior a outros métodos de administração hormonal, como a administração oral, intramuscular e tópica ou dérmica. Proporcionar níveis consistentes e eficazes de hormonas fisiológicos. Bueno, as principais vantagens de los implantes incluem o local de distribuição do medicamento a ritmo constante, uma menor quantidade necessária de la droga para tratamento, mínimo de possíveis efeitos secundários colaterais e aumento da eficácia do tratamento. Os implantes não transferem, não contaminam, não há reação cruzada, não há, uma possibilidade de contaminar uma criatura, contaminar uma outra pessoa, contaminar companheiro, uma companheira. Não transfere, por exemplo, a testosterona para outras pessoas, como se passa com a testosterona transdérmica. Os pellets de hormonas proporcionam níveis fisiológicos consistentes, sem flutuação. Pellets evitam a flutuação dos níveis hormonais, visto com todos os demais métodos de entrega. Consistência de entrega que os hace tão eficazes é quase idêntica à la entrega de hormonas pelos testículos ou ovários. Os ensaios clínicos mostram níveis terapêuticos de hormonas dentro de 24 a 72 horas, onde a maioria da gente sente a diferença dentro de 24 a 48 horas, mientras que outros podem levar hasta 14 dias. Implantes hormonais ou pellets, hechos de testosterona comprimida em cilindros sólidos muito pequenos. Em 1972, pellet de testosterona de 75 mg, aprovado por la FDA em los Estados Unidos. Pellets de 100 mg e 200 mg de testosterona em Europa e Austrália. Outras formulações e dosificações devem ser compostos por farmacêuticos entrenados. As indicações absolutas, ou seja, as indicações reais para os implantes, para o uso de los pellets. La síndrome de la menopausia, em quem a terapia estrogênica foi comprovada insatisfatório ou está contraindicado. Em combinação com estradiol em pacientes com útero que apresentam sintomas de la menopausia, com o fim de evitar o sangrado induzido por estrógeno. O paciente com enfermidade de dismenorreia, com endometriose ou pequenos miomas. Seguindo com as indicações absolutas. Fibromioma, para quem a cirurgia não é viável. Noctúria de origem endócrino. Aumento da libido se deseja. Medida paliativa em pacientes com carcinoma avançado de mama. Em combinação com os pellets,
de deoxicorticosterone para la enfermedad de Addison. Mira, ahí tenemos la manutención de los niveles hormonales fisiológicamente constantes. Acá miramos los implantes, diferentemente de los PETs y de los tratamientos por vía oral. La conveniencia es un factor principal en la decisión de uso de un implante estéril, que va a durar de entre 3 hasta 6 meses. Va a depender de la indicación, va a depender de la cantidad de pellets, va a depender de los sexos. Recomendación médica, entre 81,3%, 48,5% sustituyeron, o sea, cambiaron el gel transdérmico por los implantes. 39,6% cambiaron el tratamento inyectável por los implantes. 50% indicaron contaminación, transferência para seu parceiro, companheiro e para criaturas. Tem um alto custo do tratamento, todavía é um fator principal para a descontinuidade do tratamento. A eficácia de los implantes de testosterona. Aumento de la energia, mejora el sueño, alivio de la migrana o dolor de cabeza menstrual, alivio de la depresión, por disminuir também la ansiedad, maior massa muscular e densidade óssea, disminuição do tecido adiposo blando, mejora de la piel, aumento do colágeno e elastina, maior concentração e memória, disminuição de los dolores de la rigidez, mejora de la libido e la satisfação sexual, mejora de la função sexual em homens, nenhum risco aumentado de acidentes vasculares cerebrales ou coágulos sanguíneos, mejora de la vasodilatação arterial, la incidência extremamente baja de efeitos colaterais, aumento entre mais ou menos 20 hasta 30% de los pelos faciales e de 2 a 10% do acné. Os implantes de testosterona em mulheres mostraram uma melhora em letargo, fatiga, depressão, perda de la libido, sofocos. A terapia de testosterona com implantes subcutâneos não tem consequências metabólicas indesejáveis na pressão sanguínea, nos lípidos e na formação de coágulos sanguíneos. Ocasionalmente, paciente pode ser sensível e experimentar ligeiro aumento no velo facial e também na acné. Esse é estudo que vamos discutir, vamos falar pouco sobre ele, onde os implantes hormonais e o câncer de mama. A testosterona administrada por o implante não aumenta o risco de câncer de mama, a diferença de produtos orais e sintéticos. Os estudos com implantes de testosterona mostraram uma menor estimulação do tecido mamário e menores taxas de câncer de mama. O tratamento com implantes de testosterona não aumentou o risco de câncer de seno, incluso os sobreviventes de câncer de seno. Hasta altas doses de terapia de estrógeno, progesterona, quando se administra por pellets, não aumentou o câncer de mama. Conclusão: os implantes de testosterona e testosterona mais anastrozol contínuos como implante subcutâneo representam uma terapia segura e efetiva no tratamento de los sintomas hormonais em mulheres pré e pós-menopáusicas. Nesse estudo, a seguridade se verifica por la disminuição significativa na incidência de câncer de seno. Hemos demonstrado que a testosterona subcutânea e posteriormente a testosterona mais anastrozol têm efeito protetor sobre o seno e previne o câncer em alguns casos. Conclusão: nossos hallazgos são consistentes com o conhecido efeito biológico favorável da testosterona sobre o tecido mamário, assim como os dados de estudos preclínicos e clínicos previamente informados. Nossos resultados refutam a interpretação de causa e efeito de los estudos epidemiológicos que demonstram uma associação de los níveis endógenos de testosterona com o câncer de mama. Se deve realizar estudos adicionais sobre testosterona subcutânea e a combinação de testosterona mais anastrozol para uma possível prevenção e terapia do câncer de seno. Um fator que as mulheres principalmente se queixam
y hombres, los varones también, la mayoría de las mujeres tiene pérdida de pelo con envejecimiento, coincide con declínio de la testosterona. Fatores contribuintes como hiper o hipotiroidismo, la deficiencia de hierro, medicamentos para control de la presión arterial, estatinas, bloqueadores de H2, antidepresivos, inhibidores de la bomba de prótons y, claro, la deficiencia hormonal. La conducta terapêutica tem que basar em la decisão clínica e seu resultado laboratorial. Basar na flutuação de níveis hormonais. Tem que buscar o padrão de cuidados, ou seja, buscar a individualidade biológica de cada um. E aferir bem os benefícios e riscos. As possíveis complicações que enfrentamos com esta técnica. Em nosso caso, com nossa experiência, tivemos uma extrusão de entre 0 hasta 8%, sangramento entre 0 e 2% em mulheres, infecção entre 0 hasta 5%. A incidência de complicações está relacionada à habilidade do médico, do operador, e a atividade física precoce é um fator predisponente para a extrusão. Os materiais que utilizamos, aí está, por exemplo, um par de guantes de procedimento, um par de guantes de estériles, a solução de clorexidine, gasa estéril, gasa não estéril, tijera, pinça, uma agulha hipodérmica estéril de insulina, uma agulha estéril de 8G por 1,5, uma seringa estéril de 10 ml, 10 cc, lidocaína sem vaso, uma lâmina de bisturi, um fio, um hilo de sutura com agulha mononylon entre 3, 4 ou 5, uma cinta quirúrgica microporosa ou microporo e o trocáter para implante, que dependendo do implante vai depender do tamanho do trocáter. E um vaso, uma cuba esterilizada para que se possa romper o frasco estéril dos implantes e aí eu uso uma cajita minha de pequena cirurgia já preparada com meu material. Os pellets. E vamos falar sobre o procedimento em si. ¿verdad? O procedimento é indolor, muito sencillo, rápido, entre 15 e 30 minutos e muito seguro. É realizado no consultório médico com anestesia local. Não hace falta um quirófano. Uso de injetor, ou seja, o trocáter. Os implantes e suas locais. Tejido graso subcutâneo na parede abdominal inferior ou quadrante superior lateral da região glútea. No tejido graso, o ponto que eu mais uso é no ponto que marca a roupa íntima da pessoa, para que a pequena cicatriz que pode aí quedar não seja uma cicatriz inestética. Aí nós vamos fazer 4 implantes. Então, le distribuímos como raio de sol, em formato de um raio de sol. Hacemos a asepsia, hacemos a anestesia local, hacemos o ponto de implante, de introdução do trocáter. Introduzimos o trocáter e um a um vamos distribuir na direção dos raios de sol. Ao final, uma pequena sutura com hilo mononylon. E vamos falar sobre as possíveis intercorrências, como os hematomas pós-implantes. Um sangrado a nível do tecido graso pode aí generar os hematomas, ou seja, os moretones. Alergia por la microporo ou por o mononylon, também já tivemos casos assim. Uma pequena infecção do local. E eu, personalmente, eu trato com ozônio, assim como trato no caso de uma extrusão. Hoje eu aplico mais ou menos 60 ml de ozônio a 20% no local onde introduzimos os implantes. Com uma semana depois, o paciente vem a retirar o hilo e reintroduzimos mais 60 cc de ozônio a 20 gramas. E não tivemos mais nada de extrusão depois dessa técnica, depois desse procedimento.
Las dosis. La testosterona de 200 miligramos tem um tamanho mais ou menos de 4 milímetros, uma liberação diária de 1 hasta 1,5 miligramos por dia. La dose recomendada para varones são de 4 hasta 10 implantes. Mi protocolo personal, eu inicio com 6. La duração se vai para mais de 6 meses. Já uma mulher, 75 miligramas, um implante de testosterona, um tamanho mais ou menos de 3 milímetros, e aí vai necessitar de um trocáter de 4 milímetros. É o trocáter que necessita para uma testosterona 200 milímetros, é um trocáter de 5 milímetros. A liberação é diária, 0,6 miligramas por dia em uma testosterona de 75 miligramas. As doses recomendadas indicada para as mulheres entre 1 a 2 implantes. O protocolo, eu inicio com 1 implante de 75 ou 1 de 150 miligramos. A duração, entre 4 a 6 meses. Alguns implantes disponíveis no mercado, seu tamanho, a liberação diária, as doses recomendadas, a duração média, ou seja, seu tempo de média vida. As referências que utilizamos para montar essa charla e quero dizer-lhe que temos cursos que nosso instituto faz em Cidade del Este, que vão cursos e nosso taller sobre otimização hormonal bioidêntica com implantes bioidênticos subcutâneos. Você pode se informar ao número de telefone que está aí abaixo, que temos fechas e datas para esses workshops e talleres. No apoio da empresa Longevit, graças a esta empresa, temos os trocáteres sempre disponíveis e os implantes também. Muitas graças por la atenção. Espero ter contribuído com todos e nos vemos em uma próxima oportunidade.